sou Márcia, profetisa, vidente, e hoje nós estamos fazendo aqui mais uma visão remota, né? Mais uma profecia das palavras, uma cabala, e hoje nós vamos falar sobre a cabala das más intenções. Essa cabala das más intenções está referida, gente, a Gênesis, está em Gênesis 25, em Sheftirá, do Xaiê de Sara. Então isso tem a ver com a mãe Adoniarru, que era filho de Davi, do rei Davi, junto com Salomão. E Adoniarru faz o quê? Adoniarru, ele coloca Salomão, rei Davi está numa situação muito difícil, já estava de idade avançada. Então é pedido para ele que ele tenha uma decisão de soberania de quem seria o líder, quem seria o soberano. Então eles colocam Adoniarru, mas só que a mãe de Salomão, Sheba, fica tremendamente ofendida nessa questão, porque ela coloca o seu filho, ela quer que o seu filho seja o primeiro. E nós vamos entender a história de Salomão, que pode estar relacionada e correlacionada com os seus feitos de magia, os seus feitos de mulheres estrangeiras e praticar outros deuses fora da religião. Salomão não era para ser rei, Adoniarru era para ser o rei, mas colocaram através de Sheba, porque Sheba chama uma peça-chave para essa questão toda, Abigail. A Abigail era uma moça jovem, bonita, formosa, e Davi estava no final de sua vida, com muito frio, precisando de uma mulher para o aquecer. Abigail então Sheba chama Abigail para dormir com o rei Davi, aquecê-lo. Eles não tinham nada, mas ela aquecia o rei Davi. E com isso, ela pôde, então, ganhar certos privilégios, fazendo assim, transformando assim, o pensamento do rei Davi. E aí ela entra no quarto e diz: o Senhor me prometeu que meu filho, Salomão, seria o primogênito, seria o rei. E não está sendo. Salomão não está sendo colocado dentro do reinado. Ora, Davi estava seduzido, já estava com certa idade, estava seduzido por Abigail, entre aspas, porque o Torá não diz isso, mas nós entendemos através dos significados aleatórios, simbólicos e da guimatria através das palavras. Então nós entendemos que a grande força nessa questão aqui. As forças estão incluídas por quê? Porque ela seduz, ela envolve, né, antes de pedir o decreto do rei Davi. E o decreto do rei Davi, no final, torna-se: Salomão há depois de mim, há de sentar-se no meu lugar. Assim hei de cumprir hoje. Nomeou e prostrou-se Betsasheva, que é a mãe de Salomão, com o rosto ante ao rei e disse: vivo meu senhor. Então cumpriu-se assim a palavra que o rei Davi pôs a Betseba, que seria Salomão o rei. Então quantas pessoas não utilizam de subterfúgios para conquistar e conseguir aquela coisa, aquele favorzinho, aquela comidinha, antes de você pedir algo, aquele favor, aquele agrado, aquela coisa que não é voluntária, mas que é por interesse. Então os interesses estão hoje fomentando a humanidade, ou seja, presentes, subornos e etc e tal, chegando até a escala máxima do suborno, aonde você ganha o suborno para praticar um ato ilícito. Praticar um ato ilícito, ser conivente com situações que não deveria. Estar fazendo coisas porque você ganhou um dinheiro e você tem o poder na mão naquele momento de realizar, através do suborno, uma situação impensável que aconteceria. Essa situação que pode acarretar vidas, pode tirar pessoas de sua casa, de suas propriedades, por causa do quê? Por causa do mal, do diabo, do tirará. O diabo está fazendo isso com as pessoas. Por quê?
Porque o diabo dá a sensação de que elas são poderosas, de que elas podem entrar em qualquer lugar e destruir qualquer pessoa, de que elas vão estar no topo, no auge eternamente, e que elas vão estar simplesmente jovens eternamente. Então elas se sentem, vão para uma loja de botox, colocam preenchimento, nada contra, cada um faz o que quiser. Volta para suas vidas e se acham com 20 anos. Não. Você simplesmente botou uma química que você nem sabe a composição daquilo no seu rosto. E que pode criar uma infecção bacteriológica, bacteriana terrível. Não come com infecção bacteriana, óbito, com certeza. Então, nós temos isso constantemente na vida das pessoas. O suborninho. Isso começa dentro de casa. Olha, você limpa o quintal que eu te dou R$10. Você limpa a cama, arruma o quarto que eu te dou aquele brinquedo. Você arruma aquela coisa que eu te dou aqui. E assim você vai criando um ser humano através de permuta. Este ser humano que dentro da sua casa, você, não importa a sua condição financeira, você está criando um monstro que você está alimentando. Você está criando um homúnculo dentro da sua casa que mais tarde aquilo vai se restabelecer, um ser humano sem princípios, sem dignidade, sem caráter, que só faz as coisas por interesse, porque você só dá interesses a ele ou a ela, porque você só mostra que existe este mundo para ele e para ela. Você está criando um ser humano dentro da sua sensibilidade para não ter sensibilidade. Através da sua sensibilidade, você está criando de amor, de excesso de amor, você está criando um ser humano que não vai ter amor. Você está criando um ser humano que não sabe produzir os seus alimentos, que não sabe produzir seus brinquedos, que não sabe ter horas reservadas a estudos. Um ser humano que não tem sensibilidade, um ser humano que não tem capacidade de intelecto, porque ele não pensa, porque você não força ele a pensar na mesa de jantar, ou na mesa do café, ou em qualquer situação. Você não força ele a criar um quebra-cabeça, você dá o quebra-cabeça na mão. Óbvio, eu tenho condição. O mundo muda, meus amigos. Hoje você tem condição, amanhã você pode não ter condição. E você criou um músculo. E lá na frente você vai ver que a posição do seu músculo foi a sua posição que você deu a ele. Foi a posição de estar sempre permutando. Vai para a rua esse indivíduo, aceita o suborno, pratica as ordens maléficas, pratica as ordens negativas, rouba, destrói, mata pessoas através do suborno. Porque ele aprendeu que o dar tem que ser, para ele fazer qualquer coisa, você tem que dar, você tem que trocar. E muitas vezes você troca a vida das pessoas, se trocam a vida das pessoas nessas questões. Por cargos mais altos, por pessoas mais elevadas e por situações mais desconexas. E essas pessoas têm filho, família, crianças envolvidas, tudo envolvido. E aí tornou-se o país da permuta, o país do suborno, o país da contramão, a nação, o país, mas tudo começou dentro da sua casa, com as suas facilitações, com a sua facilidade, com a minha, com a qualquer facilidade. E não deixar de fazer, trocar. Não tem aprenda a se virar com o que você tem. Você pode até ter, mas aprenda a se virar. Deixa 1 ano, depois você dá aquilo para ele. Deixa passar. Não é pedir, você dá. Pedir, você dá. E a permuta começa. E aí o suborno começa. E aquela criança começa a crescer e torna-se adulto e transforma-se em um adulto sociopata. Em um adulto carregado de impregnações e formações sociopáticas que vão para a rua produzir efeitos maléficos na sociedade, porque eu sou filho da favela, porque eu sou filho... Não existe isso.
Existe você na sua casa. Não existe casa favelada, casa não favelada, mansão ou kitnet ou trailer. Existe você. Existe a sua predisposição em dar atenção ao seu filho, em participar da vida e mostrar a vida a ele como é. Ter o filho é educar, é uma arte de amor, não é uma arte de guerra, não é uma arte de suborno. Ah, eu tomo esse dinheiro aqui que você cala. Não, mostra a ele que cada um dinheiro ele tem que conquistar, e ele tem que sobressair, e ele tem que se esforçar para ter aquela condição. Porque a vida não vai dar isso lá na frente para ele. Então, antes que a vida faça dele um ser humano desprezível, transforme ele num ser humano melhor, num ser humano auspicioso, num ser humano com Deus, num ser humano com integridade, num ser humano que lê as escrituras, num ser humano que tem convivência com o Zohar, que tem convivência com as escrituras, que tem convivência com a Bíblia, que tem convivência com o Torá, para que ele não ande em outros caminhos, para que ele saiba que aquilo é errado. Ele não precisa ir em lugar nenhum, porque está dentro da vida dele, dentro da casa dele, dentro da condição dele. Lógico, nós temos que dar nossas provisões e fazer nossas libações, mas não entrar em sinagoga como escravos, como subalternos, porque o Torá diz que nós não devemos nos portar como servinhos subalternos, mas sim como livres libertadores da palavra de Jesus Cristo e da palavra dos enviados, das palavras de Moshe e tantas outras palavras. Então, ser livre é pensar livre, é sair fora do quadrado. Mas para isso, o suborno deve ser controlado, as dispersões devem ser controladas e as maldades devem ser postas sob a alçada da justiça. Porque a misericórdia, quando não é feita, a justiça tem que prevalecer. A justiça não pode ser cega diante da falta de misericórdia, porque senão vai ser a calamidade que está sendo o mundo. O mundo, as pessoas matando, roubando, tirando, subornando, querendo valores que elas não têm, produzindo malefícios a outras famílias, dentro das suas próprias casas. Ah, porque eu cresci pobre, nunca tive nada, se eu tiver que alimentar meu filho, eu vou ter que fazer coisas erradas. Mentira. Você não quer alimentar seu filho. Você quer se cobrir de uma coisa que você não pode ter, que você não estudou para ter, que você não tem. Você e muitas pessoas, gente, isso aqui não é pessoal a ninguém. Isso aqui é mundial, é a doença do mundo. É o que o mundo está abraçando. O mundo está abraçando as facilitações. Ah, você vai lá que eu te dou isso. Aí vai lá, ele faz a coisa certa, você não tem dinheiro, você faz aquela comida que ele gosta e dá para ele. É o suborno. Ele vai entender como suborno. Ele entende como facilitadores, como os facilitadores. Cria seres humanos fracos, seres humanos suscetíveis e seres humanos que mais tarde vão para as ruas fazer e acontecer e matar as pessoas. Porque elas vão ganhar para isso. E aí se encontra o trágico quadro do Brasil e do mundo. Situações que não tem volta, porque você matar uma pessoa, você matou o mundo inteiro. Você salvar uma pessoa, você salvou o mundo inteiro. Essa é a diferença. Tá bom, meus amados? Então, fica com a gente aqui. Obrigada.